Salve galera, eu sou o Jeff e hoje é o nosso último vídeo da saga aí de análise de decks do Universes Beyond Fallout. Se vocês não assistiram os vídeos anteriores, vocês conseguem achar aí no canal, é só clicar no canal aí que foram os últimos que eu lancei. Já foram 3 decks, esse é o último dos 4. Para quem não viu ainda, eu tô fazendo um overview, então eu tô pegando o deck como um todo e analisando ele, o que eu achei do deck e tal. Eu jogo o Commander 500, mas eu também gosto bastante de jogar com os decks pré-construídos. Então eu tô tentando olhar numa ótica de quem joga com os decks sem mudar nada. Eu gosto de pegar esses decks de Universe Beyond e jogar do jeito que eles vêm na caixa. Então eu sei que eles têm uma proposta um pouco mais casual, mas eles também têm cartas que fora desse deck, no âmbito mais competitivo, eu acho que elas podem se sobressair, podem ver um jogo em uma outra lista. Então eu pego, analiso ele de forma geral e depois eu escolho 5 cartas que eu acho que tem potencial fora dessa lista dele. Então vamos lá. Então, o deck de hoje, como eu já falei, ele é o Science, um deck Jeskai, ele é vermelho, branco e azul, e ele tem como comandante a Doutora Madison Lee. Pelo que eu entendi, esse é o deck que tem uma temática, fora a do Rei Caesar, um pouquinho mais confusa. Ele tem um subtema de energia, que é uma habilidade que foi bastante explorada lá em Kaladesh, e ele também tem uma pegada de artefatos. Só que muitas das cartas que estão nesse deck também interagem com humanos. Isso porque a Doutora Madison Lee, ela aparece a primeira vez no Fallout 3 como ajudante do pai do personagem principal, e ela trabalhou com ele junto do Projeto Pureza. Só que no Fallout 4, ela volta como uma peça-chave do Instituto. E o Instituto ele é responsável por criar os sintéticos, que são pessoas praticamente, eles têm todos os jeitos de uma pessoa normal. Até na descrição do Fallout The Board Game, ele diz que os sintéticos eles têm aparência, cheiro, jeito, costumes de humanos normais, mas eles são robôs, né? Então é interessante eles mesclarem essa ideia de um deck de humanos e um deck de artefatos. E tem essa pegada que é bem explorada nesse deck de usar a mecânica de energia. Eu, particularmente, não sou muito fã da mecânica de energia, mas, como ela já é uma mecânica presente no Magic, eu acho que as cartas que tem aqui para um deck casual, elas vão ter muito, muito mais uso. Porque, por exemplo, eu falei no deck anterior dos marcadores de radiação, e como eles não existem em outro deck fora do Universe Beyond, você vai pegar aquelas cartas lá e só vai ter uso dentro do deck de Fallout. Já as cartas de Fallout que usam energia, se você quiser montar um deck casual baseado em energia, você vai conseguir tirar proveito de várias cartas que estão aqui. Nisso eu achei um ponto bem interessante. Eu acho que esse deck em específico não trouxe nenhuma mecânica que seja só dele, assim como o Hail Caesar, que trouxe uma mecânica de sacrifício que já é geral, esse aqui trouxe uma mecânica mais genérica também. Então vamos falar um pouquinho sobre a comandante, a Doutora Madison Lee. A Doutora Madison Lee aparece aqui na arte dessa carta na frente do Liberty Prime, que é um robô da Brotherhood of Steel, e inclusive no Fallout 4 ela tem uma certa relação aí com a Brotherhood of Steel, com o Instituto, e ela é uma criatura de 3 manas, 2/3, que tem os seguintes efeitos. O primeiro efeito, toda vez que você casta um artefato, você ganha 1 de energia. E daí você pode virar essa criatura para poder ativar um desses efeitos. Eles são separados, você vira e faz um, vira e faz outro, vira e faz outro. Mas ela tem algumas opções, sendo a primeira dessas opções. Você vira ela, paga 1 de energia, a criatura alvo ganha +1/0, atropelar e ímpeto. A segunda, você vira ela, paga 3 de energia e compra uma carta. E a última, você vira ela, paga 5 de energia e devolve o artefato do seu cemitério para o campo virado. Eu acho que até hoje não tinha nenhum comandante baseado na mecânica de energia no Magic que fosse bom o suficiente para você querer montar um deck baseado em energia. A Doutora Lee, ela vai ser uma ótima comandante para o casual. Eu acho que ela tem essa versatilidade de você poder fazer 3 efeitos. E o que mais me surpreendeu é que não são 3 efeitos ruins. O primeiro efeito dá haste, uma criatura, que pode ser bem útil, principalmente se você está jogando casual. Você dá haste de todas as coisas que ela faz, dá +1/0, atropelar e haste. Haste é o que vai te ajudar mais, porque se a criatura tiver uma habilidade ativada, você já vai poder ativar, pelo custo de 1 de energia. A segunda habilidade, você vai poder comprar cartas, o que é muito bom, ainda mais se você pensar que ela tá no Jeskai, e você tem inúmeras maneiras de dar untap no Jeskai. Você vai conseguir, se você tiver acumulado energia, virar para comprar carta, o que é muito bom. E a última habilidade dela permite você, ter um recover do seu grave. Você vai poder pegar artefatos que você já usou,
tem vários artefatos que você tem que sacrificar para usar, e ela vai ter aí essa possibilidade de trazer de volta os artefatos do cemitério por 5 de energia. Falando do deck fechado, como ele tá, de todos os decks até agora, esse é o segundo que o comandante conversa melhor com a estrutura do deck. Nada supera ainda o Dogmeat com o deck de equipamentos e auras, né? Que ele faz um ótimo trabalho dentro do deck. Ele conversa muito bem com a estratégia. O Caesar, ele tá lá, ele é bom, mas ele não conversa tanto com a estrutura geral do deck. E o Mothman, apesar dele ter uma ótima interação com a habilidade de colocar marcador de radiação, o The Master ajuda muito mais do que ele. No caso da Doutora Lee, eu acho que ela foi a escolha perfeita para a mecânica do deck. Como personagem, ela é uma personagem importante no Fallout 3. No Fallout 3 ela é mais uma coadjuvante, né? Você encontra ela em Rivet City e tal, mas ela participa da história principal, do desenvolvimento da história principal, que inclusive foi uma crítica que eu fiz ao Mothman e ao Dogmeat. Eles, como personagem do jogo, eu não acredito que eles deveriam ser comandantes. A Doutora Lee, ela faz parte do desenvolvimento da história principal do terceiro jogo, e no jogo 4 ela tá numa posição muito, muito grande dentro do Instituto. Então eu acho que ela foi uma escolha assertiva tanto para os fãs de Fallout, quanto para a estratégia do deck funcionar. E esse deck tá bem construído, eu vou ser honesto que tipo, tem uma carta ou outra que eu acho que elas estão sobrando, mas de modo geral esse deck tá muito bem construído, eu acho que ele tem bastante potencial nas mesas casuais, nas mesas de pré-con. Chegaram a perguntar para mim o que é, quando eu falo de pré-con como se fosse um formato, é porque eu gosto da ideia de juntar 4 pessoas para jogar Commander com decks fechados da maneira que eles vêm dentro da caixa. Eu particularmente faço isso desde que lançou os primeiros Universe Beyond. Eu pego a caixa, tiro as cartas, coloco no sleeve, coloco na deck box e não mudo nada. E é muito legal quando você pega tipo uma galera que vai jogar e elas estão com decks pré-con também. O nível de poder ele tá bem equiparado, as partidas são bem divertidas. Eu tenho os 4 decks de Warhammer, quando vem gente aqui em casa que joga Magic, eu gosto de pegar 4 decks dessa mesma coleção, daí fica uma mesa temática de Warhammer. Eu tenho os decks de Senhor dos Anéis, né, daí tipo, tem amigos meus que tem também, quando eles vêm aqui eu pego o meu, e daí monto uma mesa temática de Senhor dos Anéis. Agora com Fallout também, com os 4 decks dá pra fazer uma mesa temática, e sempre com um nível de poder muito bem equilibrado. Então eu considero pré-con como se fosse tipo uma maneira de jogar, sabe? Tipo, eu não vou dizer um formato, mas Commander pré-con virou uma das formas que eu acho mais divertidas de aproveitar o Commander de todas. Como eu não sou um jogador casual que gosta de montar decks casuais, eu achei muito bacana a ideia de você simplesmente chegar na loja, comprar um produto, chegar, colocar no shield e já poder jogar do jeito que ele vem. Então, eu gosto bastante da ideia do Commander pré-con. Dito isso sobre a Doutora Lee, eu não acho que ela vai estar nas 5 cartas que eu achei melhores, porque eu acho que fora do casual ela não vai ter tanta utilidade, até porque a gente não tem no competitivo um deck baseado em energia e nem cartas importantes que você vai querer ter mais de uma para interagir com a mecânica de energia. Porém, minha consideração aqui é que a Doutora Lee é uma ótima comandante para esse deck, é uma ótima comandante se você quer montar um deck casual baseado em energia, e ela é o melhor comandante se você quiser um deck de energia. E ela não é cara, ela tá tipo na faixa dos R$20, eu sei que muita gente considera R$20 caro, mas pra zona de comando, R$20 para uma criatura que tem habilidades tão boas assim, eu não acho que seja muito, principalmente se a gente considerar que ela é de um Universe Beyond, ela provavelmente não vai ter um reprint e nenhuma carta referente a ela tão cedo. Enfim, vamos lá, eu vou falar das 5 cartas que mais me agradaram nesse deck e que eu acho que vão ser bem aproveitadas fora do casual, até em decks mais otimizados, até no casual mesmo, só que pensando numa linha mais otimizada, beleza? Antes de tudo, eu queria falar sobre uma referência genial, que é da Câmara do Tesouro, e eu achei muito legal, porque se tem uma DLC de Fallout que eu acho absurdamente chata, e muita gente, ela tem uma relação de amor e ódio com a galera que gosta da franquia. E muita gente odeia ela e muita gente ama ela. Na parte de história, da narrativa, ela é excelente, absurda. Na parte de gameplay, ela é um porre, que é a DLC Sierra Madre. E no final da DLC, ó, se você não quer spoiler, sei lá, pula 2 minutinhos desse vídeo. Mas no fim da DLC você chega num vault onde tem muito, 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 muito dinheiro, muitas barras de ouro. Só que você não consegue fugir do vault se você estiver carregando muito peso. E as barras de ouro você pode pegar, mas você não vai conseguir fugir porque você vai ficar super pesado.
Então, a pegada dessa DLC é aquele negócio de, tipo, aprender a deixar coisas pra trás. E, tipo assim, isso é um meme interno da comunidade e muita gente, tipo, brinca com isso. A DLC é sobre deixar aí, mas o que aconteceu na prática foi que muita gente da comunidade se reuniu pra tentar tirar o ouro de lá e conseguir sair fora com ele, sabe? E a carta Câmara do Tesouro trouxe uma referência absurda a essa DLC e que se você olhar lá na arte da carta, que eu vou deixar aqui do lado pra você ver, tem até o flavorzinho lá falando, referenciando a Serra Madre, mas o vault cheio de barra de ouro e o cara morto lá do lado. Achei insano na parte de referência, ó. Perfeito. Mas enfim, vamos lá. Quero começar por Bottle Cap Blast, que é uma instante vermelha de 5 manas, que ela tem Improvise, então você pode virar os seus artefatos para poder ajudar a pagar o custo de mana dela. Ela dá 5 pontos de dano a qualquer alvo, e todo dano excedente você cria em fichas de tesouro. Eu acho essa carta realmente bem boa, o fato dela ser instantânea ajuda muito. Em decks que você vai ter bastante artefato, eu acho que ela é uma boa pedida. Geralmente, tipo, nesse deck mesmo, você tem várias maneiras de criar pista, tesouro e etc. Você usa eles para poder ajudar a pagar o custo de mana, dá 5 de dano num elfo de Llanowar e faz 4 tesouros. Ela é praticamente um ritual. E você pode virar suas criaturas, castar ela para poder gerar os tesouros, depois usar os tesouros para castar outra coisa. Então eu acho que essa carta ela é bem legal, bem versátil. O fato dela ser instantânea muda muito, porque se ela fosse Sorcery eu não ia gostar tanto assim. Então você consegue, tipo, passar com tudo em pé, e daí no passe você vira os seus artefatos, ajuda a pagar o custo, dá o dano, cria tesouro, e na hora que você pegar o turno você desvira tudo de novo, e foi como se você não tivesse virado nada. Então, Bottle Cap Blast, carta excelente, acho que ela vai ver jogo nos decks casuais mais otimizados, talvez não no Commander 500 e tal, mas ainda assim um ou outro deck eu gostaria muito de testar. Alguns decks mono red eu acho que ela vai com certeza ter o seu espacinho. Acredito que, posso estar falando besteira, mas na Magda ela é uma carta muito boa, você facilmente consegue burlar o custo e fazer tesouros que a Magda pode usar para poder tutorar coisas do deck. Então acho que Bottle Cap Blast é uma carta muito boa que vale a pena, caso você não tenha pego esses decks, pelo menos procurar alguém que tenha tirado ela aí e queira colocar na pasta. E ela tá baratinha, tá R$4 agora que eu tô vendo. A nossa próxima carta é uma criatura artefato, que é a Cure, um Mr. Hand, canela, um robô médico, e eu achei o efeito dela bem bacana, eu acho que dá pra tirar bastante proveito. Ela custa 2 manas e é 1/3, e ela tem o seguinte efeito: toda vez que você dá dano com ela num jogador, você compra aquela quantidade em cartas, ou seja, ela é 1/3, você vai dar 1 de dano e vai comprar uma carta. Só que ela tem, paga 2, exila outro artefato que não seja um token, criatura, claro, né, que você controla, e ela ganha poder resistência igual a esse artefato que você exilou. Então você tem um bicho 3/3 lá que você não vai mais usar, você paga 2, exila ele, ela fica 3/3, e ela mantém o efeito de que quando ela der dano, você compra aquela mesma quantidade de cartas. Então se você exilou um bicho 3/3, você vai bater e comprar 3 cartas. Eu achei ela muito legal, porque esse efeito dela não precisa ser usado como Sorcery, então você pode muito bem bater, esperar o oponente declarar os bloqueadores, e depois exilar alguma coisa para poder controlar o quanto de carta que você quer comprar. Pra mim, eu acho extremamente justo pagar 2 e exilar uma criatura pra comprar, tipo, sei lá, 4 ou 5 cartas, dependendo da situação. O fato dela custar só 2 manas é muito forte, principalmente porque ela não precisa exilar pra poder ter o efeito. Na pior das hipóteses, você vai ficar com o bicho 1/3 batendo e comprando uma carta. Vamos supor que você não tenha como bater porque o oponente vai bloquear, ainda assim ela é boa porque você força um bloco, você tira, tipo, um blocker da frente, e ela não vai, provavelmente, não vai morrer por ela ser um 3. Então acho que, assim, ela é uma carta com um design muito legal, sabe? Tipo, 2 manas, um 3, bate, dá dano, compra carta. Tem um efeito que você pode aumentar o poder e resistência dela por um custo que eu acho justíssimo. Então acho que ela é uma carta com design excelente, muito boa mesmo. Eu provavelmente vou tentar usar ela em um outro deck aí. Próxima carta é o Nick Valentine. Ele quase não estava nessa lista, mas eu resolvi colocar porque eu acho que ele é uma adição bem legal para alguns decks que que abusem da habilidade de KCI. Ele custa 3 manas, é um 2/2 que só pode ser bloqueado por artefatos, mas ele tem uma habilidade que diz: toda vez que ele ou outro artefato que você controla morre, você cria uma ficha de pista, que ele investiga, né? Essa ficha de pista, ela tem o efeito: paga 2 manas, sacrifica e compra uma carta, mas eu acho ele legal para estratégia de KCI, porque a gente usa muito daquelas criaturinhas tipo Junk Diver, Trap Trawler e etc. E com o KCI você consegue castar por exemplo, né? Castar um Junk Diver, pegar um artefato do Grave pra mão, daí você pega um cachorrinho lá, eu vou deixar a imagem dele aqui, é familiar alguma coisa. Daí você sacrifica o Junk Diver com um KCI, adiciona 2 manas, cria uma ficha de Clue, e você pode usar essas 2 manas tanto para sacrificar a Clue e dar um draw,
quanto pra sacrificar a Clue, criar mais 2 manas, daí você vai ter 4 na pool, castar o familiar vai devolver o Junk Diver pra mão, você sacrifica o familiar, vai gerar 2 manas, adicionar outra Clue, repetir o processo quantas vezes você achar necessário. Então eu acho que, tipo assim, ele participa de um tipo de deck muito específico, muito nichado, que geralmente vai preferir usar branco, sim. Porém, eu acho que dá pra usar ele, tipo, numa Henry, de suporte, tô forçando bastante aqui, mas se você, tipo, tiver num casual otimizado, por exemplo, eu acho que tem super espaço para você pegar um Jeskai aí baseado em artefatos e montar uma estratégia onde o Nick Valentine vai ser super bem-vindo. O Sai, que era o Sai Topterista Master lá, ele sempre foi bem-vindo em vários decks pela habilidade de criar fichas de artefato. O Nick, ele é um pouquinho mais restrito porque você precisa que uma criatura de artefato morra, mas você vai criar uma ficha que vai poder ser tanto um card de vantage quanto uma forma de sacrificar para ganhar mais mana pro KCI. Então eu acho que ele é bem legal, dá pra você usar ele, aproveitar ele aí. Ele é uma carta que não é nem de longe ruim. Então acho que vale a pena ter um Nick Valentine na sua pool, caso você tenha decks baseados em artefato. Nossa próxima carta é o Arcade Ganon. Ele é aí um dos Followers of the Apocalypse. Ele veio aqui como uma criatura de 4 manas, 2/3, com um efeito que eu achei bem legal. Ele é um looter, né? Você vira ele, compra uma carta, descarta uma carta, coloca um counter nele, um quest counter. E daí ele tem uma segunda habilidade, que é uma habilidade estática, né? Que diz que, uma vez durante cada um dos seus turnos, você pode jogar um artefato ou humano, uma criatura artefato ou humano do seu cemitério, que tem um valor de mana igual ao menor número de quest counters que ele tiver. Ou seja, ele pode te dar uma recursãozinha por 4 manas, eu acho um pouco pesado, mas ele gera card advantage, devolve carta do cemitério, tá num custo que eu acho um pouquinho alto, mas pelo poder de resistência dele tá ok, porque ele não vai morrer pra qualquer coisa. E ele é uma carta que serve de suporte para vários decks tem azul e branco. Eu imagino que ele vá talvez ver jogo assim por teste em alguns decks mais importantes, mas de modo geral eu acho que no casual tem espaço até para ser comandante. Acho bem bacana essa ideia dele de você conseguir comprar carta, descartar uma carta que você vai posteriormente devolver para o campo. Você pode muito bem descartar um humano importante, alguma coisa que não vai ter valor naquele momento, você não tem mana suficiente, por exemplo, mas depois devolver ele para o campo por conta da habilidade do próprio comandante, caso o Arcade Ganon seja seu comandante. Mas de modo geral eu acho que o design dele tá bem legal, ele consegue se complementar com as próprias habilidades, uma habilidade complementa a outra, e de modo geral ele é uma carta que faz um card de vantage contínuo. Eu sempre vou dizer que Luther é muito bom, quanto mais otimizado o seu deck for, mais você vai se deparar com cartas que fazem esse tipo de efeito, de comprar e descartar. E de longe, descartar cartas é uma coisa ruim no Magic. Eu até pretendo fazer um vídeo só sobre isso, mas carta a carta é muito bom. Você acaba criando aí uma segunda mão de suporte, de apoio com as cartas do seu cemitério. Então, Arcade Ganon, achei ele muito legal. Até levantaram uma questão no grupo de apoiadores esses dias, se ele conseguia ser partner com os doutores de Doctor Who, mas já respondendo, não dá, porque os doutores de Doctor Who, eles têm uma especificação com relação ao tipo de doutor daquela coleção. Mas enfim. Nossa última carta e a minha favorita dessas 5 é o Synth Eradicator, que é uma carta de 3 manas, 3/3, e tem haste, e tem uma habilidade que eu achei muito boa. Toda vez que ele atacar, você pode gerar 2 energias. Caso você não gere as 2 energias, você pode exilar o topo do deck e você pode jogar até o fim do turno. E ele tem uma segunda habilidade, que você pode virar ele, pagar 3 energias para ele dar 3 danos a um alvo. Essa carta é, para mim, excelente. 3 manas por um 3/3 haste já tá super bem pago. O fato dele te dar a opção de você bater, cria ou faz 2 de energia, ou exila o topo do deck para poder castar depois, para mim é fantástico. Você pode optar por 2 habilidades que são muito boas. Caso você queira gerar essa energia, posteriormente ela vai ser útil. Você não precisa ter um deck de energia, porque ele usa energia para poder dar dano numa criatura, ou num oponente, num Planeswalker e tal. Então as 2 habilidades dele são úteis. E você pode falar, tipo, eu acabei de dar um tutor pro topo, não quero exilar agora. Você bate, faz energia, posteriormente você vai usar essa energia para poder tirar alguma coisa da frente, dar dano que falta para matar um oponente. Então, assim, ele é super maleável. O fato de você poder exilar o topo do deck e castar até o fim do turno, mesmo que você não consiga castar o que você quer, já é uma vantagem, que você tá cavando o topo do deck. Você vai poder, tipo, se for alguma coisa importante, você vai poder jogar. Então, eu acho que Synth Eradicator é uma carta excelente. O fato dele ter haste muda muito na concepção, assim, aumenta muito o power level dele. Se ele não tivesse haste, se ele tivesse que passar pelo enjoo de invocação para depois atacar, ainda assim ele seria uma carta boa, mas não tão boa porque ele perderia o efeito surpresa.
ele passar uma rodada inteira vivo na mesa, pode ser que o seu oponente, tipo, tirasse ele antes, etc. Mas o fato dele entrar e já poder atacar faz com que você tenha uma gama muito maior de estratégia para você seguir. Às vezes você já fez alguma coisa no turno, e daí você pensa, pô, agora se eu fizer ele e ainda vai sobrar mana, talvez eu exile alguma coisa do topo do deck que eu possa castar. Eu sei que meu deck tem, tipo, sei lá, uma densidade de cartas com custo de mana bem pequeno, maior, tipo, a curva do meu deck é baixa, sei lá, 80% das vezes eu vou conseguir castar, faço ele, ataco, já exilo, posso castar o que eu acabei de exilar. Então, assim, ele tem uma gama de possibilidades muito grande. Eu acho que ele, de longe, desse deck é uma das melhores cartas, e eu acho que ele é uma das melhores cartas entre os 4 decks. Eu acho que, tipo, dos 4 decks ele tá ali no top cartas ali. Então é isso, galera. Fiz minhas considerações sobre o deck de modo geral, sobre a comandante, sobre as 5 cartas que eu achei melhores. Esse foi o último vídeo da nossa série, e eu espero que você tenha aproveitado, que você tenha, que isso tenha te ajudado a escolher um dos decks para jogar e tal. Se você ainda não comprou os decks, eu vou deixar também o meu cupom para você comprar lá na Barão Geek. Se você comprar qualquer produto selado de Fallout na Barão Geek com o meu cupom que vai estar aqui, você ganha uma porcentagemzinha de desconto, que não é muito, mas ajuda você e me ajuda também. E eu espero que vocês tenham curtido de verdade, porque deu bastante trabalho. Eu tô tentando postar mais vídeos no YouTube, tô aprendendo a editar vídeo e tal. Tá sendo bem legal. E eu pretendo agora que acabou os decks de Fallout, fazer pelo menos toda vez que sair um deck ou outro, uma coleção importante ou outra, trazer um review desse tipo. Então se você gostou, deixa aí nos comentários o que você acha que falta nessas reviews e tal, como vocês melhorariam as reviews. E todo feedback é muito bem-vindo. A galera do início deu um feedback sobre o áudio e tal, tô tentando melhorar. Então qualquer feedback que vocês tiverem é muito bem-vindo, tá bom? Considerem também fazer parte do nosso Apoia-se. A partir de R$5 você pode entrar no Apoia-se. Tem o nosso grupo do Apoia-se. Quem tá lá tem acesso às artes exclusivas pro Playmatch, pra arte, pra camiseta. Também no grupo a galera discute bastante sobre o Commander 500, que é o foco, né? E quem tá lá no Apoia-se, eu também pretendo trazer logo gameplay ou aqui no YouTube ou na Twitch, que a gente faz lives na Twitch. Então se você tiver no Apoia-se, você vai poder ser chamado aí pra jogar com a gente ao vivo lá na Twitch, demorou? Galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, beleza? Falou!